Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com grata satisfação que estamos aqui mais essa semana para tecermos alguns comentários da lição de número 4, lição do dia 26 de julho de 2020, que tem por tema ou título: A construção do templo enfrentou oposição. É uma lição bastante oportuna e é uma lição que vai casar muito bem com a lição de número 5. Essa lição, ela termina com aquele sentimento de que a gente quer descobrir o que aconteceu depois que os judeus tiveram uma resistência muito grande do povo samaritano no tocante à reconstrução do segundo templo. Fica aquele sentimento de tristeza, não pelo desenvolvimento da lição, não é isso, mas é da história e uma parte, um capítulo da história do povo judeu que mais uma vez enfrentou uma oposição de povos que não adoravam o verdadeiro Deus. Para a gente começar essa lição, toda semana a gente sempre começa com uma palavra de oração e eu quero te convidar para isso. Eterno Deus e amado Pai, te damos graças, Senhor, por este momento tão especial, onde este vídeo pode, Senhor amado, abençoar a vida de muitas pessoas. Continua conosco, nos dando a iluminação da Tua palavra. Nosso intuito aqui, Senhor, é colaborar de alguma maneira com o conhecimento da Tua palavra e com a Tua graça, Senhor, que superabunda em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Você que não é inscrito no nosso canal, você é muito bem-vindo. Se inscreva, ative aí o sininho das notificações, deixe seu comentário, deixe seu like e faça perguntas de cunho teológico. Existem centenas de canais aí que você pode interagir de uma outra maneira, mas se você for deixar uma pergunta, pode fazer uma pergunta dentro da lição que a gente vai ter o privilégio de responder para você. Amém? O texto áureo da nossa lição, ou da lição que todos os professores nesse próximo domingo, dependendo aí da tua cidade, da flexibilização dos decretos municipais, de como a tua igreja está trabalhando, nós vamos ter o privilégio de estudar a lição de número 4. O nosso texto áureo é: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo de número 4, versículo de número 6. Apesar de a gente trabalhar o capítulo de número 4 do livro de Esdras, o texto áureo é muito oportuno no que tange ao coração do povo estar inclinado a trabalhar, da mesma forma que este povo aqui em Esdras, no capítulo 4, que foi uma primeira leva de um povo repatriado, recolonizado para Jerusalém, no intuito de construir também o templo que havia sido despachado um decreto pela parte do rei Ciro para esta reconstrução, um investimento financeiro, matéria-prima para trabalhar, e na linha de frente Zorobabel como governador e Jesua como o grande sacerdote para aquele povo. Todavia, na história a gente vai encontrar que eles tiveram uma forte oposição do povo samaritano que residia naquele local. Na semana passada a gente falou de quando nós saímos da nossa casa, se saímos da nossa casa e formos embora, alguém vai entrar dentro da nossa propriedade e vai se apossar. Isso aí é algo histórico, é algo que vem acompanhando a humanidade. Thomas Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem numa guerra de todos contra todos. Você imagina que o homem que devia guardar a sua propriedade, quando ele não está nela, um outro se apossa de uma maneira a ele dizer assim: agora sou eu que sou o proprietário de determinado lugar. Aí não vale tão somente a força, mas sim a esperteza e toda uma parte onde se arquiteta o mal, dentro dessa frase desse filósofo, onde os homens vão se degladiando uns com os outros. E aqui há uma forte resistência do povo judeu para o trabalho dos judeus que estavam com o seu coração inclinado a trabalhar, assim como Neemias. A gente precisa lembrar também que Esdras, na tradição judaica, é dividido em Esdras 1 e Esdras 2. E na nossa Bíblia, no lado mais ocidental, por assim dizer, nós temos essa divisão de Esdras e Neemias. Mas vamos focar aqui na história. A verdade prática nos diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. É a lição que nós vamos estudar. Resistência, oposição, dificuldades que temos de fazer a obra de Deus. O enfrentamento de lutas que temos, muitas das vezes,
quando nós nos lançamos a fazer a obra de Deus, a gente sempre vai ter algum tipo de oposição. Conheci um pastor que dizia que a seguinte frase: deixa só o diabo trabalhar contra a igreja. E essa é uma verdade, porque muitas das vezes nós damos lugar, né, a situações tão constrangedoras, a situações tão chatas, que isso acaba sendo impeditivo para outras pessoas fazerem a obra de Deus com plenitude. Note que eu falei nós, por quê? Porque eu não posso me excluir de uma situação em que eu acho que eu sou bom em detrimento de alguém que não seja bom. Não é nada disso. Nós somos falhos, somos pecadores, todavia precisamos sempre vigiar, precisamos sempre estar na posição do Senhor e vivendo uma vida de santificação e tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça. Amém? Objetivo geral: mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Objetivos específicos tem 4. Primeiro, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. 2, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. 3, explicar a falta de resistência dos judeus. E, por último, 4 aí, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram de fazer a obra. A introdução da nossa lição é uma introdução interessante, porque ela retoma a lição passada, que fala de um altar restaurado, que fala de um altar renovado, que agora o povo estava adorando a Deus, fazendo novamente o seu culto, e aqui abre-se então a porta para a festa dos tabernáculos, a festa de Sukkot, a festa onde o povo vai estar adorando ao Senhor, né, a partir da sua peregrinação, com as suas cabanas, com as suas tendas, mas adorando ao nome do Senhor Jesus. E eles estavam preparados para reedificar um templo tão maravilhoso que ficaria então para a história, né? Não seria com aquela suntuosidade do templo de Salomão, mas a glória da segunda casa com certeza seria maior do que a primeira. Tópico primeiro: os alicerces do templo são lançados. Aí Zorobabel é o líder, é o governador de Judá. Jesua é o sacerdote. Então, são os dois linhas de frente, tanto na parte política quanto na parte espiritual. Pelo menos é o que se pressupõe. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui no começo da nossa lição, para a gente poder compreender a seguinte situação. Estamos falando também dentro de um contexto em que o império é o Império Persa e a dinastia que é proveniente desse império é a dinastia Aquimênida. O Império Aquimênida é dado o seu pontapé inicial com Ciro o Grande. Mais para frente a gente vai ver Dario I assumindo esse reinado. Depois o filho dele, Xerxes, que é o mesmo Assuero. E assim, por conseguinte, né, vai vir Artaxerxes e outros que vão governar nessa grande dinastia. Mas quando nós falamos da reconstrução do templo, isso se dá na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque agora o povo foi repatriado, foi recolonizado e tinha uma missão. Havia um decreto assinado pelo rei Ciro para eles poderem reconstruir esse templo. Havia todo um financiamento, havia todo um crédito, havia toda uma matéria-prima, a mão de obra dos próprios judeus. Então, nada podia impedir esse avanço e essa reconstrução desse templo tão maravilhoso que seria para a adoração do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. Então, os alicerces foi celebrado aí com grandes solenidades. Uma vez eu participei do lançamento de uma pedra fundamental de uma congregação. Eu estava no começo da minha fé e eu nunca me esqueço disso. Os irmãos haviam comprado um terreno e ali fizeram um culto, levantaram uma tenda e fizeram ali um culto em ação de graças ao Senhor pela compra daquele terreno, porque ali futuramente seria, para a época, uma congregação. O que se realizou pouco tempo depois, uma congregação ali foi construída, e eu nunca me esqueci, né, daquele culto onde o pastor celebrava com muita alegria, os irmãos cantavam e eu estava presente ali, era muito novo convertido, e
foi ali um trabalho abençoado, onde toda uma congregação louvou a Deus por a compra daquele terreno, pela aquela pedra fundamental sendo lançada ali naquele bairro, naquela localidade. Uma coisa que me marcou bastante. Agora você imagina esse povo voltando, muita gente também idosa, gente que conseguiu ver o templo anterior e agora estava vendo os alicerces do segundo templo sendo lançado. Crianças que na época foram para o cativeiro babilônico, isso nós estamos falando do povo de Judá, que agora já eram pessoas adultas, que agora já eram pessoas maduras, né, depois de 70 anos no cativeiro babilônico, agora eles estavam ali presenciando esse momento. Ali teve também um culto, né, os filhos de Asaf, saltérios, harpas, símbolos, e tocando e adorando ao nome do Senhor Jesus. E a gente fala o nome do Senhor Jesus acostumado com a nossa linguagem, mas ali para eles o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Me lembrei na faculdade que quando houve um monólogo, um grande amigo meu, no monólogo que ele estava apresentando, ele estava falando sobre a vida de Abraão, e ele falou em nome de Jesus, e toda a sala, né, caiu na gargalhada, porque Abraão só conhecia a pessoa do Deus Todo-Poderoso. Né? Fica aí essa dica aí. E não menos importante, obviamente, no Novo Testamento nós temos todo esse protagonismo de Jesus Cristo, que não deixa de ser Deus e não deixa de ser a Trindade. Beleza? Em tempo aí me recuperei, né? A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do quê? De um despertamento, também já estudamos isso, falamos isso na aula passada, né? O grande Ciro, o rei da Pérsia, ungido do Senhor, interessante, né? Que essa fala profetizada por Isaías, Flávio Josefo, né? Trabalha um tempo aproximadamente de 200 anos antes dessa profecia acontecer. Houve um interesse de Ciro também descobrir nas crônicas dos reis da Pérsia, nas crônicas dos reis de Israel, quem foi que havia profetizado a respeito dele, e muito se interessou por esse capítulo da história, e então ele teve ali o seu coração, né, inclinado para poder deixar com que o povo voltasse à terra e reconstruísse esse templo. O Espírito Santo é Deus e também desempenha o seu papel na humanidade. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e foi depois assunto ao céu, está sentado à destra de Deus Pai. E quem é que está conosco? É o Espírito Santo, o Consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Deus também. Há um só Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São três, mas subsistido em um. Há aqui a beleza da Trindade, né? Três pessoas, mas um só Deus. Três pessoas em que desempenham o seu protagonismo ao longo da história, mas sendo um só Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É complexo, é um nó teológico, né? A gente não vai aqui se desdobrar na complexidade da Trindade, Agostinho tentou explicar isso, mas ficamos com aquilo que a palavra de Deus, ela nos oferece de bom. Então entendemos que o Deus Todo-Poderoso, que Cristo e o Espírito Santo tiveram e têm o seu papel na história e terá no futuro o seu papel na história para com a criatura, para com toda a humanidade. Correto? O pastor Eurico Bergsten, isso, o pastor que escreveu essa lição, ele contextualizou com o pontapé inicial da obra de Deus, a perspectiva da Assembleia de Deus aqui no Brasil, 1911, em Belém do Pará, fazendo alusão a esse trabalhar do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. Se não fosse Daniel Berg e Gunnar Wingre ter saído da Suécia, portado nos Estados Unidos, recebido o batismo com o Espírito Santo, vindo para cá para uma obra missionária, talvez mais tardiamente este movimento pentecostal dificilmente teria chegado em solo tupiniquim, ou tardiamente chegaria. Mas no tempo certo, na hora certa, chegou, e então eles desbravaram. E até a gente sabe na história que a primeira irmã a receber o batismo com o Espírito Santo na Assembleia de Deus se chama Celina Albuquerque. Uma obra tomada pelo Espírito Santo, uma obra com altares bem feitos,
com altares renovados, com a vida no altar de muitas pessoas simples, pessoas humildes, mas que se dedicaram à obra de Deus, a uma obra que se estendeu por todo o território brasileiro. Então, eu gostei muito dessa contextualização que o pastor, o autor desta lição, Eurico Bergstein, fez aqui, essa consideração muito maravilhosa. O tópico de número 2 fala-nos dos samaritanos, que se opõem à construção do templo. O tópico de número 2, ele vai enfatizar como que esse povo foi uma pedra de tropeço na vida do povo judeu. Chegaram até eles com a história de que queriam ajudar essa boa obra, mas no fundo eles estavam querendo era que essa obra não fosse para frente. Emitiram, na primeira recusa de Zorobabel, emitiram logo cartas, enviaram mensageiros até o rei da Pérsia para poder eles ficarem, para o rei poder ficar sabendo das mentiras que eles haviam inventado contra o povo judeu, e assim, naquele momento de difícil acesso e comunicação e até locomoção, até na parte logística, o rei manda suspender aquela obra, porquanto um grupo de pessoas fizeram uma resistência, uma oposição para a construção do templo, e a obra do Senhor foi impedida por conta de mentiras, de calúnias, de um povo que não queria ver esse crescimento na obra do Senhor. Você já viu alguma pessoa dentro da tua congregação fazendo resistência contra o pastor, contra o líder, né, da mocidade, o líder das irmãs, a líder das irmãs, o líder dos novos convertidos? Eu, ao longo da minha vida ministerial, eu presenciei alguns personagens dentro da congregação onde eu congregava, fazendo resistência sim, mas sem pestanejar. Falava mesmo que era contrário, e a gente via aquela dificuldade enorme da obra ir para frente, porquanto uma meia dúzia de pessoas sempre parecia andar para trás, sempre parecendo que não queria ver o crescimento da obra de Deus. E isso é muito chato, isso é muito ruim, e a gente não pode deixar com que essas coisas aconteçam. Pois bem, então entre os moradores ali da terra, né, de Jerusalém, estavam ali os samaritanos, um povo pagão, um povo misturado, um povo que havia ficado quando do cativeiro assírio de 722, depois o rei da Assíria mandou povos para colonizarem um local, e ali houve uma mistura muito grande, e a partir de então há uma grande disparidade entre o povo samaritano e o povo judeu. A gente vai ver isso com muita frequência no Novo Testamento, até porque o povo samaritano vai ser um povo escorraçado pelo povo judeu, vai ser um povo que vai ser discriminado, vai ser preconceituado, e Jesus vai querer trazer, como traz, obviamente, um novo momento para as pessoas, o reino dos céus instaurado no meio das pessoas, e a sua doutrina muito mais além do que a doutrina dos fariseus, dos saduceus, de qualquer partido político-religioso da época. Se a lei de Moisés mandava revidar alguma agressão, só estou supondo aqui, não estou falando que era dessa maneira, Jesus agora manda amar o nosso inimigo. Se na lei do talião era olho por olho e dente por dente, Jesus Cristo vem agora dizendo, olha, a gente precisa saber perdoar, a gente precisa saber amar o nosso inimigo, aquele que nos odeia, aquele que nos aborrece. E Jesus teve vários episódios assim de saduceus, de escribas, de sacerdotes, de fariseus querendo matar Jesus, matar literalmente Jesus, mas saindo Jesus do meio deles, nenhum mal lhe aconteceu. Pois bem, os samaritanos eles tentam frustrar a construção do templo após a recusa, né, após o não de Zorobabel, de não deixar eles trabalharem na construção ali do templo. E agora eles vão emitir cartas, agora eles vão fazer uma porção de calúnias, de mentiras, para que este povo não pudesse concluir uma obra que havia sido lá atrás, por uma autoridade maior, por um decreto do rei, pelo decreto do imperador persa. Eles simplesmente passaram por cima
tentando fazer de tudo com que este povo parasse. E como é que se explica essa resistência dos judeus? Eu acredito que o tópico de número 3, o professor vai poder trabalhar bastante com os teus alunos, e aqui uma colaboração do pastor Eurico Bergstein de uma maneira muito especial. Ele traz duas referências de Zacarias. A primeira é Zacarias capítulo 4, versículo 6, com relação a Zorobabel, que diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E a segunda referência é de Zacarias 3:3, que faz a menção ao sumo sacerdote Jesua ou Josué, na variação do seu nome. O que é que eu quero dizer com isso? É que os judeus não ofereceram nenhum tipo de contraproposta para a resistência dos samaritanos. Né? Simplesmente, na primeira oposição, eles já largaram mão. Quando veio o decreto de novo do imperador mandando parar a obra, pararam a ponto de uma média de 15 a 20 anos a obra ficar interrompida, já com os alicerces colocados, porquanto o povo não se mexeu para poder travar uma contraproposta e resistir os próprios samaritanos. Olha, a gente pode perceber que ao longo da história, o povo de Israel sempre teve opositores, sempre teve pessoas que foram de encontro ao povo de Israel, como nos tempos do rei Ezequias, nos tempos do rei Josafá, mas se buscou a Deus, né? Buscou-se a Deus em momentos difíceis e Deus deu o grande livramento. Então, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual, era de ordem também espiritual. Por quê? Porque Zorobabel confiava talvez na sua força, no seu intelecto. O sumo sacerdote Jesua está com as suas vestes manchadas. Há uma profecia muito forte aqui do profeta Zacarias, e eles simplesmente abriram mão, e muita gente foi construir suas casas. Talvez pensaram assim, já que mandou parar, então eu vou trabalhar na minha casa, vou construir, vou embelezar, vou cuidar dos meus assuntos, e a obra do Senhor deixa aí para quando o imperador ele mandar novamente, o rei mandar de novo aí o decreto, aí tudo bem. Ora, meu irmão, Ciro sai do cenário, vai chegar Dario I. Olha o tempo olha a distância que se dá para a retomada dessa obra. A gente vai ver isso aí concluso somente com Esdras, né? Depois, mais para frente, a gente vai ter a reconstrução dos muros com Neemias, que foi uma outra resistência de Sanbalat, Tobias, Gessem. E que situação tão constrangedora, tão chata, que é este povo, em momentos difíceis, em momentos de crise, vieram para destruir a grande alegria, o grande humor, a grande satisfação desse povo reconstruir o segundo templo. E o quarto tópico vai falar aí da reação dos samaritanos quando viram que os judeus cessaram a obra. Eles se alegraram, há um triunfo. É por isso que eu disse aqui no começo da aula que parece que a lição termina assim com aquele sentimento de a gente saber, meu Deus, mas será que vai acontecer alguma coisa que vai reverter essa história? Calma, na lição da semana que vem a gente vai trabalhar esse recobramento de ânimo, né? Porque aqui eles estão desanimados, aqui eles estão tristes, aqui eles abriram mão, aqui os samaritanos parecem ganhar a batalha, mas quem ganha a guerra é o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, você vai ter aí no próximo domingo um leque bastante interessante para você trabalhar com os teus alunos, propor esses 4 objetivos específicos, mostrar como se deu esse lançamento dos alicerces, né, que foi a partir da volta desse povo, junto com Zorobabel, junto com Jesua, né, se fizeram um culto depois do lançamento desses alicerces, dessa reconstrução. Você vai trabalhar aí o saber que os samaritanos se opuseram à construção, um povo misturado, um povo que nem adorava a Deus verdadeiro, ou ora adorava a Deus e ora adorava outros deuses pagãos. Era esse tipo de povo, um povo não convertido, um povo que queria simplesmente minar a alegria do coração do povo judeu. Também trabalhar aí a explicar essa resistência dos judeus, né, para cima do povo
os samaritanos para cima do povo judeu. Essa resistência aí talvez poderia, do povo judeu para com o povo samaritano, poderia ser um pouco como uma contraproposta de dizer, olha, vocês enviaram mentiras para o rei, pois a gente vai mandar mensageiros para lá para dizer que não é nada disso que está acontecendo aqui. Então havia ali um conflito naquela região, né? Havia um conflito moral, um conflito político agora, havia um conflito de resistência de pessoas. E por último, você consegue também discorrer aí o sentimento, a reação dos samaritanos com relação ao povo judeu, que simplesmente abandonou aí a obra, simplesmente se deixou levar pela tristeza, simplesmente se deixou levar aí pela batalha do momento, pelas oposições do momento. A gente sabe que no momento de crise, né, qualquer vento ele pode ser destrutivo na vida de uma pessoa, mas a gente precisa confiar em Deus, precisa saber que Deus ainda nos levanta, nos ergue, é conosco, é poderoso, é fiel e consegue nos dar vitória no meio de tanta dor, né, no meio de tanta crise. Estamos vivendo um momento assim aqui no Brasil, no mundo, né? Esse momento de pandemia, muita gente deprimida, triste, abatida, né, com ansiedade, com doenças psicossomáticas, mas o nosso Deus é um Deus todo-poderoso e pode nos garantir a vitória. Até semana que vem. Deus abençoe você, a tua família. Se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito, você que já é inscrito, um grande abraço a você. Continue conosco que toda semana estamos aqui lançando um comentário desta que são lições preciosas nesse terceiro trimestre. Deus abençoe e até